Olá a todos, meu nome é Raíssa Freitas, eu sou fisioterapeuta, mestre em fisioterapia pela UFRN e doutoranda em Ciências da Saúde também pela UFRN. Faço parte do grupo de estudos em epidemiologia clínica e fisioterapia geriátrica, com enfoque no estudo de sarcopenia em idosos e avaliação do equilíbrio postural e no tratamento de pessoas com disfunções vestibulares. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o papel da reabilitação vestibular na prevenção das complicações de tontura, que é um sintoma extremamente incapacitante e que limita funcionalmente os indivíduos que sofrem com essa sintomatologia. Então, hoje a gente vai abordar um pouco sobre o sistema vestibular, o que é, quais são as estruturas que compõem o labirinto, falar um pouco sobre a epidemiologia da tontura, qual a população que sente mais tontura e quais são as principais causas e consequências dessa sintomatologia, bem como a classificação dos sintomas vestibulares. Irei apresentar também a reabilitação vestibular, para que serve, quais são as suas indicações, quais são as suas ressalvas e como ela pode estar sendo utilizada para prevenir as complicações da tontura. Então, conhecendo um pouco do sistema vestibular, do labirinto propriamente dito, são dois órgãos que nós temos juntos à cóclea, compostos pelos órgãos otolíticos, o utrículo e o sáculo, e os canais semicirculares. Nós temos três, o anterior, o lateral e o posterior. Okay? Os órgãos otolíticos vão estar dando informações lineares, então ele vai passar as informações lineares ao nosso sistema nervoso central, enquanto que os canais semicirculares vão estar passando as informações angulares. Como assim? Informações lineares está caminhando de frente para trás, andando no carro, por exemplo, num elevador, que a gente vê essa aceleração vertical. E no caso dos canais semicirculares, nas acelerações angulares, quando a gente, por exemplo, olha de um lado para o outro, olha para cima e para baixo, etc. O labirinto, como eu falei, ele está colado, junto à cóclea, então muitas vezes, além da presença da tontura, alguns pacientes podem relatar, queixarem de zumbido, ok? Pela proximidade dessas duas estruturas. Então, falando um pouco da epidemiologia dessa sintomatologia, estima-se que cerca de 20 a 30% da população, no geral, se queixa de tontura, sendo que essa prevalência ela acaba aumentando à medida que o indivíduo ele envelhece. Então, podendo chegar a uma prevalência de 65% na população com 65 anos ou mais. Em relação às consultas em atendimento primário, a tontura é a principal queixa, é o principal fator que leva cerca de 2,5% dos indivíduos de 25 a 44 anos ao consultório, a buscar o atendimento médico, sendo que essa prevalência ela aumenta para 18,2% naqueles indivíduos com 85 anos ou mais. Então, existe uma classificação dos sintomas vestibulares, que são os sintomas que esses pacientes com vestibulopatias, com labirintopatias apresentam. A primeira é a vertigem, que seria a sensação de movimento quando não há movimento, tendo como referência a referência interna. Então, o paciente ele relata que ele está parado, mas ele acha que está se movimentando. Geralmente a vertigem ela é rotatória, mas o paciente também ele pode se queixar de que sente que o corpo vai para um lado e para o outro, mesmo ele estando parado, para frente e para trás, tem a impressão que mesmo parado ele fica pulando, então seria aquela referência que ele tem de que ele está parado, mas ele sente que está se movimentando. Essa vertigem ela pode ser espontânea, não ter nada que sirva como um gatilho para o seu surgimento, ou ela pode ser provocada, principalmente pela posição do corpo, pela posição da cabeça, movimento do corpo e da cabeça, por alterações das informações visuais e auditivas, pela posição ortostática, então partindo
da posição deitada para sentada, sentada para em pé, dentre outros. Outro sintoma vestibular é a tontura propriamente dita, que se diferencia da vertigem por ser uma sensação de desorientação espacial com uma sensação falsa ou distorcida de movimento, ok? Aqui, o paciente ele tem essa desorientação espacial bem marcada, então sente sensação de flutuação, às vezes sente a cabeça leve, é como se ele estivesse meio que flutuando. Muitas vezes, por exemplo, um paciente está dirigindo, para num semáforo e tem a impressão de que o carro continua em movimento. Então, essa é a tontura. E assim como a vertigem, ela também pode ser espontânea, quando não tem nenhum fator que possa estar favorecendo o surgimento desse sintoma, ou pode ser provocada pelos mesmos fatores que provocam a vertigem provocada. Posição do corpo, da cabeça, as informações visuais ou auditivas e a presença da alteração da posição do corpo, da posição ortostática. Outro sintoma vestibular é o sintoma vestíbulo visual, que geralmente ele vem associado à vertigem e que, diferente da vertigem, onde o paciente tem essa referência interna, como se ele estivesse em movimento, no sintoma vestibular essa referência é externa, certo? Então, ele tem a impressão de que as coisas estão se movimentando. Então, o sintoma vestíbulo visual, ele se refere aos sintomas visuais decorrentes das desordens vestibulares, que dá essa sensação de movimento de imagem ou de visão turva. Então, geralmente, os pacientes com esse tipo de sintoma vestibular apresentam oscilopsia, né? Tem uma oscilação da imagem, apresentam algum atraso visual ou tilt visual, por mais que esteja observando uma imagem na posição horizontal, ele vê na posição vertical, por exemplo. Pode ter diplopia associada e a própria visão turva também. E os sintomas posturais, que são aqueles realmente relacionados à estabilidade postural. Então, eles se referem à instabilidade postural, à pulsão direcional, por exemplo, sente que eu vou caminhar e desvio mais para um lado do que para o outro. E também a presença de quase quedas e quedas relacionadas ao próprio desequilíbrio. Mas eu tenho uma tontura e eu quero saber, é muito comum a gente observar ou escutar alguém falando que tem a tontura e tem a labirintite. Mas será que eu tenho a labirintite? Então, já vem sendo feito um esforço para retirar esse termo, né, que é tão propagado na comunidade, já que a labirintite, ele se refere a poucos casos das causas de tontura. A gente viu que são vários sintomas vestibulares, eu vou acabar chamando todos de tontura para facilitar o entendimento, ok? A labirintite é uma inflamação do labirinto e ela corresponde a pouquíssimos casos de tontura. Então, se a gente observar esse gráfico, vai ver que mais da metade das causas de tontura são de origem não inflamatória, ok? Só a gente observar aqui a VPPB, corresponde a 21%, é a tontura mais prevalente, e indo até aos casos de ansiedade e depressão. Então, falando um pouco das principais causas de tontura de origem periférica, como eu falei, essa tal da VPPB, a vertigem posicional paroxística benigna, é o tipo de tontura mais prevalente na população, independente da faixa etária, e que é caracterizada por movimentos, tontura rápida, de duração de alguns segundos, geralmente associada ao movimento da cabeça, tá? Então, se a gente lembrar da anatomia do sistema vestibular, nos órgãos otolíticos tem alguns canais, alguns cristais de cálcio. No caso da VPPB, esses cristais de cálcio, eles se desprendem e começam a andar nos canais semicirculares à medida que tem o movimento da cabeça. Para fazer o teste, fazer o diagnóstico da VPPB, nós temos o teste Dixal-Pike, que ele vai estar auxiliando no diagnóstico da VPPB de canais anterior e posterior, que é como está representado nessa imagem. Então, geralmente a gente questiona ao paciente se ele tem um lado mais sintomático do que o outro. Se ele tiver um lado mais sintomático, por exemplo, eu sinto mais tontura quando eu olho para o lado direito.
Então, a gente começa a fazer pelo lado menos sintomático, já que o início, que o teste de Dix-Alpine é o início da manobra de reposicionamento, que é o considerado o tratamento padrão ouro para esse tipo de tontura. Então, começa com o paciente com a cabeça em rotação para o lado que se quer testar, de cerca de 45 graus, e o terapeuta ele vai deitar o paciente com uma hiperextensão cervical de aproximadamente 30 graus. O teste ele é considerado positivo quando o paciente ele apresenta a vertigem, né, que nesse caso é uma vertigem, né, ele sente que está rodando, que está se movimentando, e o nystagmus. Esse teste é considerado simples, de baixo custo, de fácil aplicação, que pode ser realizado até em serviços com altas demandas. E para o tratamento da VPP de canal posterior, no caso, nós temos a manobra de Epley, que, como eu falei, inicia da mesma forma no teste de Dix-Alpine, só que depois de alguns segundos o paciente vai girar para o lado contrário. A manobra de Epley, a manobra de reposicionamento de Epley, ela é utilizada para tratar da VPP de canal posterior. Dê atenção a ela, porque a VPP de canal posterior é a mais prevalente, porque a própria ação da gravidade vai facilitar que os cristais de cálcio eles, se direcionem ao canal semicircular posterior. Mas existem várias manobras para todos os canais semicirculares, inclusive mais de uma manobra para cada tipo de VPPB. Mas a manobra de Epley é a principal recomendação para tratar de VPP de canal posterior. Outra causa periférica de tontura é a enxaqueca vestibular, que corresponde à presença da enxaqueca, mais a vertigem, mais a fotofonofobia ou aura, aqueles pontinhos que quem tem enxaqueca geralmente vê, né? Na imagem sente alguns pontinhos na periferia da visão, em pelo menos 2 episódios dessa vertigem. Então, a enxaqueca vem acompanhada da vertigem e pode vir acompanhada desses outros sintomas em pelo menos 2 episódios. Com isso, é feito o provável diagnóstico de enxaqueca vestibular. A neurite vestibular também é uma causa comum de tontura periférica, que corresponde a 3 a 10% dos diagnósticos das causas de tontura em clínicas especializadas, caracterizada por ser uma tontura forte, espontânea e que geralmente é exacerbada pelos movimentos cefálicos, sendo acompanhada por vertigem, desequilíbrio, náusea, vômito e oscilopsia. Geralmente, nos casos de neurite vestibular, há um acometimento do nervo vestibular, tá? Geralmente por infecções. Então, muitas vezes, após alguma infecção do trato respiratório, do gástrico, alguma... Desculpa, retornando. Então, geralmente, os casos de neurite vestibular, eles ocorrem após infecções no trato respiratório e gástrico. Geralmente, os sintomas duram cerca de 2, 3 dias, certo? De forma intensa, mais exacerbadas, e vai melhorando à medida que vai sendo realizado todo o tratamento adequado. Outra causa comum de tontura periférica é a doença de Meniere, que é caracterizada pelo aumento da pressão endolinfática da orelha interna e que tem uma tríade bem forte, que seria acompanhada da vertigem, zumbido e perda auditiva, podendo também vir acompanhada de desequilíbrio, sensação de plenitude auricular, que é a sensação de ouvido cheio. A doença de Meniere, infelizmente, não tem cura, mas tem um tratamento adequado que reduz significativamente a sintomatologia dessa patologia. E para citar algumas causas centrais da tontura, além das periféricas, né, nós temos a própria doença de Parkinson, a neuropatia periférica, que vai contribuir principalmente para a instabilidade postural, degeneração cerebelar, o próprio acidente vascular cerebral, esclerose múltipla, dentre outros.
A tontura ela também pode ter outras causas, como a tontura de origem cervical, a tontura cervicogênica, onde um problema cervical vai levar a alguma alteração do labirinto. A própria síndrome do desequilíbrio do idoso, vertigens de origem metabólica, principalmente por casos de hipercolesterolemia, a tontura associada a quadros de ansiedade e depressão, a própria hipotensão ortostática e os casos de pré-síncope. Temos alguns fatores de risco para a presença da tontura, alguns não modificáveis e outros modificáveis. Como não modificáveis, nós temos a idade. Né, que a idade, quanto maior a idade, maior a chance de se ter tontura. O sexo, as mulheres, elas são mais acometidas pelas tonturas do que os homens. Alterações congênitas ou presença de tumores, déficits cognitivos, doenças pré-existentes como a própria doença de Parkinson, depressão, a osteoartrite do quadril e limitações funcionais não compensáveis como a degeneração macular. E como fatores de risco modificáveis, nós temos o sedentarismo e os hábitos alimentares que vão estar influenciando o sobrepeso e a obesidade, o próprio acometimento cervical, que pode ser tanto uma causa como uma consequência da tontura, a própria falta de mobilidade, o estresse e a ansiedade e o consumo de muitos medicamentos, né, a polifarmácia. Então, como consequência da tontura, nós temos principais consequências da tontura, na verdade, os espasmos musculares. Mesmo que involuntariamente, os pacientes que sofrem com tontura tendem a, entre aspas, travar essa região cervical, com medo de, já que na maioria das vezes o sintoma da tontura vem na movimentação cefálica, então com medo de movimentar a cabeça e sentir a tontura, certo? Então, com isso, eles têm uma tensão contínua da região cervical e acabam desenvolvendo espasmos nessa região. O próprio isolamento social, já que muitas pessoas elas vão ficar com medo de sair para não apresentar o sintoma, ou até com vergonha de sair muitas vezes, principalmente quando tem uma presença de desequilíbrio, para que as pessoas ficam com vergonha realmente de sair com outras pessoas e acharem que ela consumiu bebida alcoólica, por exemplo. Muitos pacientes também desenvolvem quadros de ansiedade e depressão, muito relacionado também ao próprio isolamento social, e a quadros de dependência funcional, uma vez que, como essa sintomatologia é extremamente incapacitante, eles passam a deixar que outras pessoas resolvam as suas coisas para não sentir a tontura. Então, eles acabam realmente ficando mais isolados, mais limitados ao próprio domicílio. E a principal consequência da tontura é a presença de quedas, né? Principalmente se a gente levar em consideração que que grande parte da população idosa, na verdade, sofre de tontura. Então, além dos outros agravantes, ainda tem a tontura que vai facilitar as quedas nessa população, que é um caso de um problema de saúde pública. Mas e como prevenir isso, né? Prevenir a tontura é um pouco mais difícil, mais complicado, uma vez que ela tem causa multifatorial, tem fatores de risco que realmente nós não conseguimos modificar, mas tem aquelas que conseguimos modificar sim. Mas, independente de ter ou não a tontura, a gente precisa prevenir as consequências que ela pode causar para algum indivíduo. Então, com isso, a gente precisa ter um caráter multidisciplinar, uma abordagem multidisciplinar no tratamento desses pacientes, né? Para estar trabalhando com medicamentos antivertiginosos, trabalhar com a própria terapia de reabilitação vestibular, realizar orientação nutricional, acompanhamento psicológico. Então, a reabilitação vestibular, ele é um método fisioterapêutico que consiste em programas com exercícios personalizados e específicos para cada tipo de tontura, para cada paciente, para a demanda de cada paciente, na necessidade dele, que visa a recuperação do equilíbrio postural e o alívio do sintoma vestibular.
Então, a reabilitação vestibular ela tem um papel complementar à terapia medicamentosa e, em muitos casos, ele é, inclusive, a opção terapêutica preferencial, uma vez que não tem fatores que possam ter algum efeito colateral, possam promover algum efeito colateral e é uma terapia não farmacológica. Então, os principais objetivos da reabilitação vestibular são de promover a estabilização visual e melhorar a interação vestibulovisual durante os movimentos cefálicos, bem como diminuir a sensibilidade a esses movimentos, melhorar a estabilidade corporal, tanto na posição estática quanto durante atividades dinâmicas, reduzir a desorientação espacial e recuperar o equilíbrio postural funcional e reduzir, assim, o risco de quedas. Então, a reabilitação vestibular, ela é baseada em mecanismos neurais que promovem a plasticidade neural e sináptica dos núcleos vestibulares, fazendo com que haja uma compensação central e uma adaptação do sistema vestibular. Para garantir essa compensação e adaptação do sistema vestibular, os exercícios de reabilitação vestibular, eles precisam ter uma repetição, então eles precisam ser realizados diariamente, de preferência mais de uma vez ao dia, e deve produzir o sinal de erro. Como assim? Deve produzir um conflito sensorial, tá? Então, se a gente pensar nos 3 principais sistemas que vão estar garantindo o nosso equilíbrio postural, o visual, o vestibular e o somatosensorial, é preciso que haja algum conflito desses sistemas para produzir o sinal de erro e, assim, ter uma compensação central a esses estímulos. Então, aqui tem algumas revisões interessantes que eu deixo como sugestão para vocês, que mostram as indicações de reabilitação vestibular, as populações que podem se beneficiar dessa terapia, ideias de exercícios, de como fazer, etc. São fáceis de encontrar, então vale a pena a leitura. Então, a reabilitação vestibular, ela é baseada em 3 principais tipos de exercício. O primeiro é a adaptação do reflexo vestibular, que é esse reflexo corresponde a essa interação entre o sistema vestibular e a parte oculomotora, né, a resposta visual, que vai ser motivo de escolha para auxiliar o sistema nervoso central a se adaptar às alterações ou à redução da informação vestibular. Existem 2 principais exercícios realizados para melhorar a adaptação desse reflexo vestibulo-ocular, que é o RVO-X1, onde o terapeuta ele pode colocar um ponto, algum alvo, o paciente pode segurar ou ele pode colocar na parede, e o paciente vai realizar movimentos com a cabeça enquanto está com os olhos fixos no alvo, vai movimentar a cabeça em ambas as direções, pode ser tanto fazendo rotação, fazendo o movimento do não, que a gente chama, o movimento de flexo-extensão cervical, o movimento do sim e o movimento de inclinação cervical, que é o movimento do não, do talvez. Já o RVO-X2, enquanto o RVO-X1 o alvo ficava parado e só a cabeça se movimentava, o RVO-X2 a cabeça se movimenta e o alvo também, só que em direções opostas, como é o caso dessa imagem. Então, nessa primeira imagem, nós temos o RVO-X1. Então, a gente percebe que a paciente segura um alvo, está com os olhos fixos no alvo, e está movimentando a cabeça para cima e para baixo, né? O movimento de flexo-extensão cervical, que a gente chama de movimento do sim. E nesse caso aqui, dessa segunda imagem, nós temos o RVO-X2, onde o paciente observa algum alvo que está aqui à sua frente, a cabeça vai para um lado, então está rodando a cabeça para a esquerda, enquanto ele movimenta o alvo para o lado direito. Então, no RVO-X2 há um movimento tanto do alvo quanto da cabeça, movendo-se em direções opostas. Outro exercício de adaptação vestibular é o exercício de convergência, que pode ser utilizado e é recomendado para quem tem diplopia, visão turva, tem alguma
alguma desordem visual, realmente, né? Alguma alteração visual em decorrência da tontura. Então, o paciente, ele aproxima, ele fixa no alvo e ele aproxima em várias direções e afasta esse alvo sempre com os olhos fixos nele. E a gente também pode estar aprimorando, né, ou dificultando esse movimento, oferecendo mais informações sensoriais, fazendo o exercício de adaptação vestibular com conflito visual, como é o caso dessa primeira imagem, onde a paciente está fazendo o RVO X1 com luzes ao redor, né, simulando um reflexo optocinético, e nesse caso, fazendo o RVO X1 também com um pano de fundo que dá um conflito visual, nesse caso aqui um paninho em xadrez. Outro tipo de exercício de reabilitação vestibular é o exercício de adaptação, onde o terapeuta ele vai identificar na sua avaliação quais são aqueles movimentos que o paciente ele sente tontura, que o paciente ele tem mais sensibilidade. E esses movimentos, essas atividades, esses movimentos que ele realiza, vai ser utilizado para os exercícios. Então, esse tipo de exercício vai envolver a exposição repetida a esses estímulos ou ao movimento, até que essa resposta patológica a esse estímulo seja reduzida, tá? Então, se o paciente tem tontura, apresenta algum tipo de tontura quando está colocando algum objeto numa prateleira mais alta do armário, então tem essa dificuldade para olhar para cima, para olhar para baixo, então esses exercícios vão ser utilizados na terapia. E eles vão ser utilizados até que esses estímulos eles cessem. Todos os exercícios para tontura, eles são realizados em cima daqueles movimentos que pioram o quadro de tontura desses pacientes, exceto nos casos de migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular, onde a primeira coisa que a gente tem que questionar o paciente é se ele consegue identificar algum gatilho para a presença de enxaqueca. Porque nesses casos a gente tem que ir um pouco mais com calma, então a gente vai ter que evitar, principalmente no início do tratamento, essas atividades que eles apresentam uma piora do seu quadro. Então, por exemplo, eu sinto que a minha enxaqueca vestibular, né, com a tontura, ela vem quando eu dirijo à noite e aquelas luzes dos carros me pioram o meu quadro, né, então me deixam com tontura. Então aí, principalmente no início da terapia, a gente vai ter que evitar usar dessas ferramentas para a reabilitação vestibular, para tratar desses pacientes com a enxaqueca vestibular. Então, como exercícios de habituação, paciente que tem tontura quando olha para baixo e para cima, então pode começar na posição sentada, pegar um objeto no chão e elevar até acima da cabeça, né, olhando bem para o objeto. A gente pode progredir também colocando esse paciente em pé, mudando a base de apoio dele, porque apesar de ter denominações diferentes, distintas, então tem adaptação, tem habituação, só que todos podem ser utilizados de forma conjunta, principalmente com exercícios de substituição, como nesse caso aqui. Está sendo realizado um exercício de habituação, então está pegando um post-it aqui embaixo, colocando lá em cima, fazendo esse mesmo movimento cefálico que esse senhor está fazendo, só que já está fazendo em apoio unipodal, então o equilíbrio também está sendo trabalhado. Então, está sendo gerado um maior conflito sensorial, né? Porque o sistema vestibular está com déficit, você tem que ficar mudando o seu alvo repetidamente e a sua base de sustentação está reduzida. Também pode ser feito esse mesmo exercício com conflito visual, com aquele mesmo paninho da outra foto, mudando a posição dos post-its, olhando para baixo e para cima, com um pano de fundo que leve a algum conflito sensorial. E, por fim, nós temos os exercícios de substituição, onde o terapeuta ele vai tentar que o paciente ele melhore o uso dos outros sistemas sensoriais, os sistemas sensoriais que não estão com déficits, para suprimir ou substituir
a função sensorial, o sistema sensorial que está mandando alguma informação errada ao sistema nervoso central, tá? Então, esse tipo de exercício, ele vai promover o uso dos sistemas sensoriais remanescentes para auxiliar no equilíbrio postural. Então, novamente, pensando nos 3 principais sistemas sensoriais que vão estar garantindo o equilíbrio proprioceptivo, visual, vestibular. No caso de paciente com tontura, o vestibular está com déficit, está mandando informação errada ao sistema nervoso central. Então, a gente pode estar trabalhando com os exercícios de estímulos visuais e de estímulos proprioceptivos, trabalhando principalmente o equilíbrio postural. Então, o exercício, mais uma vez enfatizando que, apesar de ser um exercício de substituição, ele pode e deve, é encorajado que seja realizado em conjunto com os outros tipos de exercício. Então, aqui está sendo realizado um treino de equilíbrio numa espuma, então gera uma superfície instável, associado a um treino de habituação, então, mais uma vez, deslocando o alvo, fazendo o movimento olhando para baixo, olhando para cima, e nesse caso também fazendo exercício de adaptação, né? Exercício de convergência. Como forma de progressão, aqui o paciente está com a base mais alargada, mais ou menos na altura dos ombros. Poderia ser feito com os pés juntos, progredindo para uma posição de semi-tandem ou tandem, um pé bem à frente do outro, até podendo chegar na posição de apoio unipodal. Já nesse outro caso, o paciente ele faz um treino de marcha, né? Só que ele está mudando continuamente a posição da bola. Então, está fazendo malabarismos com a bola de um lado para o outro. E sempre com o olho fixo na bola. Então, tem uma dupla tarefa associada, o que vai fazer com que o exercício realmente ele se torne um pouco mais difícil. Então, aqui, além de ter que acompanhar o alvo, então ele está fazendo movimentação cefálica, ele tem que se concentrar para não deixar essa bola cair e se concentrar na superfície, né, na qual ele está caminhando. Então, são vários estímulos que estão sendo oferecidos para esse paciente. O terapeuta também ele pode aqui ditar algum ritmo, ditar o ritmo da mudança da bola ou do ritmo do passo. Outro tipo de exercício aqui já sendo feito com os pés juntos, tá? Fazendo o exercício de RVO-X1 com pés juntos numa superfície instável. Também poderia ser feito com olhos fechados para treinar, forçar mais esse sistema proprioceptivo e o sistema vestibular, né? Uma vez que vai tirar a informação visual e o sistema proprioceptivo vai estar tendo uma informação não 100%, uma vez que está numa superfície instável. Exercícios em solo também, nesse caso na posição de tandem. Pode ser feito o próprio exercício de adaptação, fechando os olhos, mudando a posição dos braços. Como também podem ser feitos circuitos com obstáculos, então pedindo para o paciente passar por obstáculos, contornar os obstáculos, associar o movimento cefálico, colocar alguns óculos que causem alguma interferência visual, né, com conflito visual. A gente pode estar também associando aos movimentos de pivô. Então, à medida que o paciente ele vai caminhar, a gente pede para ele dar um giro e continuar para o lado oposto. Então, todos esses exercícios, eles têm os outros tipos de exercícios associados, né, da adaptação e habituação, mas trabalham a substituição. Então, está aprimorando os sistemas remanescentes, os sistemas que não têm déficit, para conseguir substituir a função daquele sistema sensorial que está com algum déficit. Então, esse quadro traz uma ideia bem interessante de como a gente pode estar progredindo, alterando os nossos exercícios para garantir uma maior influência sensorial, né? Causando uma dando maiores estímulos aos pacientes realmente. Então, começando pela postura, a gente pode começar pela postura sentada e partir para a postura caminhando durante a marcha, alterando a superfície, partindo de uma superfície plana, estável, até realmente uma rampa, uma superfície instável, alterando a base de apoio,
com pés separados. Aqui tem até tandem, mas a gente pode partir também para a posição de apoio unipodal, reduzindo ainda mais essa base de apoio. A posição dos braços, que também vai influenciar o deslocamento do nosso centro de gravidade. Então, pode ser feito com apoio do terapeuta ou com apoio em alguma superfície no início, nem que seja mínimo, partindo para aquela imagem que faz malabarismos durante a marcha, por exemplo. A direção do movimento cefálico e do movimento, então a gente pode estar alternando isso para garantir maiores estímulos aos pacientes. Podemos também estar modificando a entrada visual, partindo de olhos abertos até para padrões complexos, olhos fechados e padrões complexos, que são aqueles padrões das imagens anteriores que geram conflito visual. Então, as luzes, os panos de fundo, óculos que podem ser feitos também nesse intuito. Podemos associar também esses exercícios à dupla tarefa cognitiva e alterar em algumas circunstâncias especiais, alterar, por exemplo, a distância do alvo durante o exercício de adaptação do reflexo vestíbulo ocular. Então, como síntese, a reabilitação vestibular trabalha a coordenação de olho-cabeça, né, com exercícios de adaptação e exercícios de habituação, e o equilíbrio postural, e deve também trabalhar o fortalecimento da musculatura de membros inferiores, principalmente, já que o sistema proprioceptivo desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio postural. Então, a gente precisa que a musculatura dos membros inferiores, principalmente, esteja preparada para garantir essas reações de equilíbrio. Trabalhamos com manobras de reposicionamento nos casos de VPPB, lembrando que para cada tipo de VPPB, para cada canal acometido, nós temos um tipo de manobra, nós temos mais de um tipo de manobra, na verdade, e podemos também estar trabalhando com alongamento e massoterapia na região da musculatura cervical, uma vez que, como eu falei, ela pode estar tanto causando, piorando a tontura, como pode ser uma consequência dela. Esse quadro também vou deixar de referência, né, porque pode ser consultado depois, que é interessante porque mostra o sintoma que o paciente ele apresenta, o tipo de exercício que ele pode fazer, que é interessante que ele faça, e quais são os principais diagnósticos autoneurológicos que esse paciente pode ter. Então, se a gente pegar aqui nesse primeiro sintoma, né, alguma desordem na marcha, né, então é ideal que ele faça realmente exercícios de equilíbrio durante a marcha, dependendo do problema que ele apresenta, e é comum que ele tenha alguma perda vestibular uni ou bilateral, doença de Parkinson, algumas alterações em tronco cefálico e no cerebelo, a própria síndrome do desequilíbrio no idoso e episódios de concussão, de pós-concussão. Então, é um quadro interessante, mostra o sintoma, os tipos de exercícios que são recomendados para esse tipo de sintoma e quais são os possíveis diagnósticos, né? Os diagnósticos mais comuns que apresentam essas alterações. Trazendo algumas evidências acerca da reabilitação vestibular, a gente vê que, no geral, a reabilitação vestibular, os exercícios de reabilitação vestibular, melhoram principalmente a qualidade de vida e o equilíbrio postural desses indivíduos que sofrem com a tontura e fazem esse tipo de terapia. No caso desse estudo, realizado com pacientes com perda com uma disfunção vestibular, seja bilateral ou unilateral, foi realizado por 8 semanas, foi possível observar que não importa se a lesão no labirinto é só de um lado ou dos dois lados. Há uma melhora da qualidade de vida, da confiança no equilíbrio e também do equilíbrio durante atividades dinâmicas. Em pacientes com migrânia vestibular ou com enxaqueca vestibular, também foi possível observar que teve uma melhora da qualidade de vida, teve uma redução dos quadros de ansiedade, melhorou a sintomatologia da tontura, além de melhorar também o equilíbrio estático e dinâmico e a confiança no equilíbrio após 9 semanas de terapia. Em caso de paciente com Parkinson também, após
um tratamento de 8 semanas, teve uma melhora na qualidade de vida, na funcionalidade, equilíbrio postural e confiança no equilíbrio. Lembrando que todos esses estudos, eles realizaram protocolos personalizados, certo? Então, os pacientes, os exercícios eram determinados de acordo com as necessidades do paciente, de acordo com a clínica do paciente. E outro estudo muito interessante, principalmente para os profissionais da atenção primária em saúde, é que esse estudo ele comparou o tratamento dos pacientes em ambulatório com o terapeuta e os pacientes que realizaram o tratamento por orientações domiciliares por cartilha. E viram que ambos os grupos eles melhoraram a sintomatologia da tontura e que também reduziram os custos relacionados à tontura com medicamentos e consultas médicas, né? Então, foi possível ver que a reabilitação por meio das cartilhas no tratamento da tontura crônica tem um excelente custo-benefício, alivia as queixas da tontura em pacientes da atenção primária. Então, como sugestão, eu deixo esse site que já tem cartilhas prontas determinadas para vários casos de causas de tontura, né? O nerinoma do acústico, a própria VPPB, a tontura induzida pela ansiedade e o processo de envelhecimento também. Está em português, então é interessante, são bastante interessantes essas cartilhas, porque mostram como é a tontura, como pode ser trabalhado, como pode ser evitado que o sintoma ele realmente piore, quais são os profissionais que eles devem procurar também. Então, com base nisso, nessa cartilha, os profissionais que atuam na reabilitação vestibular podem estar auxiliando, conseguindo identificar alguns exercícios que podem ser empregados para essa população. Bom, gente, obrigada. Espero que essa videoaula seja bem útil para a prática clínica de vocês. Então, a gente vê que exercícios de reabilitação vestibular não são exercícios tão complexos que necessitem de tantos materiais, então, às vezes, realmente só a criatividade de como está estimulando os sistemas sensoriais desse paciente. Obrigada.